Chegou a altura de fazermos um balanço sobre o trabalho de José Mourinho. Tem feito muitas coisas boas, tem feito muitas coisas más também, ou que eu concordo menos. Tem feito também coisas épicas, como por exemplo aqui o resultado contra o Real Madrid. Portanto, isto é o papel de qualquer treinador. Nunca se vai concordar com tudo, nunca se vai discordar de tudo. E acho que temos que ter aqui também sempre presente esta balança para termos aqui uma avaliação mais sóbria e mais coerente. Portanto, no episódio de hoje, o que vou fazer é, do ponto de vista tático, o que é que eu acho que correu bem e o que é que eu acho que correu menos bem até agora. Do ponto de vista dos jogadores, de gestão do plantel, o que é que eu acho que correu bem e o que é que eu acho que correu menos bem. E depois também do ponto de vista da comunicação de José Mourinho, o que é que eu acho que correu bem e o que é que eu acho que acaba por correr menos bem. Portanto, eu diria que acaba por ser aqui um episódio em género de balanço, até porque estamos na antevisão de uma jornada que pode ser muito importante para o Benfica. Arrancando com o episódio, eu diria que há aqui uma coisa que eu quero dizer primeiro, que é agradecer a todos vocês, os que têm subscrito, os que têm posto like, os que têm comentado, os que ativaram o sininho para receber tudo a tempo e, sobretudo, os que carregaram aí no apoio e são apoiantes do canal há vários meses, outros que começaram agora mesmo, que eu tenho visto, e o número tem subido e agradeço-vos bastante estarem desse lado. Pegando aqui no tema, eu diria que José Mourinho é um treinador sempre controverso, ou seja, sempre o foi na sua carreira. Quando estava no topo, quando estava em Inglaterra, quando estava em Espanha, quando estava, sei lá, em todo lado, em Itália, na Turquia, em todo lado, ou seja, em Portugal, por exemplo, no Benfica e no Futebol Clube do Porto. Portanto, isto acaba por ser aqui sempre, é da personalidade dele e acaba por ser sempre aqui um tema que uns gostam, outros não gostam, por ele ser assim, volta e meia, mais amargo, mais azedo, mas faz parte da personalidade. E quando o Benfica está a contratar o técnico português, está também a contratar esse lado emotivo, esse lado mais provocador, ou dos mind games muitas vezes, esse lado de comunicação também, que ele trabalha bastante. Portanto, eu diria que quando se avança para esta contratação, estamos a contratar também a pessoa para além do treinador. Enquanto o treinador tem as ideias muito vincadas de José Mourinho, já sabemos que José Mourinho é um treinador que não se importa de vencer 1-0 e jogar mal desde que vença. Por exemplo, isso não o choca. Não é, por exemplo, vamos falar aqui do seu grande rival, do Guardiola, que ao longo da carreira chocaram muitas vezes. Guardiola gosta de ter uma ideia muito vincada, gosta de jogar bem, gosta de se reinventar, nem sempre corre bem, mas gosta de se reinventar. O José Mourinho é um treinador mais tradicional, ou seja, é muito mais apegado ao resultado, muito mais resultadista. Eu não estou com isto a criticar José Mourinho, estou a falar daquilo que me parece que é o perfil do técnico português. Agora, pegando daqui para a frente, e este sendo aqui o ponto de partida, eu queria vos dizer o seguinte, que é, do ponto de vista tático, acho que podemos começar já por aqui, pela parte tática. José Mourinho entrou no Benfica e começou logo por colocar algumas peças no sítio certo. Nomeadamente, por exemplo, percebeu que Richard Rios não era um construtor de jogo, era um jogador que perdia ali algumas bolas no centro do terreno e tirou dessa missão. Bruno Lage, por exemplo, fazia com que ele alternasse com o Enzo, ora baixava um para pegar no jogo, ora baixava outro, e eu acho que isso durante muito tempo desgastou a imagem do Rios perante os adeptos que já estavam mais céticos quanto à sua qualidade, quanto à sua utilidade, quanto ao seu valor, e eu acho que o Bruno Lage acabou por contribuir para isso, de certa forma, ao dar-lhe funções para as quais o Rios não está tão detalhado. Agora, também me parece que outro dos casos foi desfazer a dupla de pontas de lança que eram titular com o Bruno Lage, que era Ivanovic e Pavlidis, e os dois não se estavam a entender, ou seja, não havia ali grande química. E o José Mourinho vem, tira um e escolhe aqui um jogador para jogar no apoio a Pavlidis, que era o avançado com provas dadas no Benfica, e foi ele que continuou a fazer muitos gols. Portanto, eu acho que este tipo de alterações, depois também teve aqui o Luka Bacchio, que o Bruno Lage acabou por não ter, mas este tipo de alterações deixou a equipa um pouco mais confortável, ainda que os resultados não tivessem acompanhado logo. Por outro lado, também o Benfica teve ali um período inicial do José Mourinho, em que, eu diria que até à lesão de Luka Bacchio, até ali ao mês de dezembro, em que José Mourinho teve aqui um período em que era transições puras, ou seja, era o Benfica trocar a bola na esquerda, virar para Luka Bacchio através de um passe longo de Sudakov, ou através de um passe longo de Otamendi, ou através de um passe longo do Enzo Barrenetxea, e a ideia era virar o jogo e esticar o jogo para Luka Bacchio, e o Benfica tinha um jogo completamente previsível
e sustentado na qualidade individual que Luca Bacchio tinha e tem, mas que não vinha em forma, porque ele chegou ao Benfica ainda lesionado e não estava ainda em forma e acabou por ser sempre muito inconsequente. Aliás, tem muitos poucos golos nesse período, acho que tem um golo ou dois, um golo salvo erro ao serviço do Benfica. Portanto, eu diria que esse acaba por ser aqui um pecado capital, ou seja, continuou a querer jogar em transições, continuou a querer que o Benfica esticasse o seu jogo, que jogasse em transições, mas o Benfica tinha aqui poucos jogadores para dar garantias nesse processo e os que tinha não estavam em forma, ou seja, depois acabou por lançar ali o Leandro Barreiro no apoio ao Pavlidis. Sabemos que tem jogos em que faz um grande trabalho e esse acaba por ser sempre aqui um grande ponto a favor do Barreiro, mas não é um jogador com características para jogar em espaços apertados, à volta da grande área, onde tem que definir bem. Ele é um jogador de aparecer, surpreender e finalizar. Aí ele é muito bom. Como titular indiscutível, como foi durante tantos meses ao lado do avançado ou atrás do avançado, acho que o Benfica perdeu aqui muita qualidade e acabou por ter um ataque muitas das vezes ineficaz. Tal e qual como agora, ele não joga lá e também está ineficaz. A questão não é essa. A questão é que o Benfica neste momento com Sudakov consegue ter mais qualidade com bola, consegue ter mais definição, mais oportunidades de golo e de antes não eram tanto criadas por quem joga atrás do avançado e de antes quem jogava atrás do avançado não criava, ok? É mais neste sentido. Ou seja, do ponto de vista tático, nesta primeira dimensão que nós estamos aqui a avaliar o trabalho de José Mourinho, acho que percebeu muito bem as funções de cada um, não os colocou logo no sítio ideal, mas percebeu muito bem que a equipa, e ele tem uma frase muito caricata sobre isso, que é os jogadores têm que morder, ainda não correm como ele quer, ainda não sabem correr, muitas das vezes ele dizia isso, que os jogadores ainda não sabem correr, ou seja, a pressão do Benfica não era bem feita, era muita vez batida a pressão do Benfica com Bruno Lage, e isso foi um dos pontos que o José Mourinho conseguiu melhorar mais rapidamente no Benfica, foi perceber como é que joga o adversário e adaptar-se para tentar que o adversário não consiga jogar. Eu diria que, em jeito de balanço tático, eu diria que esses são os pontos mais fortes e menos fortes do José Mourinho. Ou seja, por um lado, e perceber quem são os seus jogadores, e demorou o seu tempo, claro, a perceber todos, é normal, tinha acabado de chegar ao Benfica, mas percebeu onde cada um pode ajudar mais, e ainda há um ou outro caso que está aqui, que não está a funcionar tão bem, como por exemplo o Scheller está a aparecer agora, o Sudakov está a aparecer agora no meio, mas um não estava a jogar, o outro estava a jogar na esquerda, mas demorou o seu tempo, mas do ponto de vista tático, a favor do José Mourinho, tem aqui a questão de perceber os perfis e colocar onde eles são mais rentáveis. Do ponto de vista menos forte, menos positivo, tem a questão de andar a jogar com um 9,5 improvisado durante muito tempo e durante muito tempo desprezar aqui um pouco a posse de bola e a qualidade com bola e acabar por jogar muito em transições e esticar bolas quando não havia assim tantos jogadores para aproveitar essa ideia de jogo. Portanto, um ponto positivo, um ponto negativo. Avançamos para a gestão de plantel. Na gestão de plantel, eu acho que o José Mourinho tem aqui uma questão que me deixa algo intrigado, ou seja, por um lado quis conquistar as bancadas, parece-me que foi aqui uma espécie de comunicação positiva para os adeptos, como quem diz, nós aqui confiamos na formação do Benfica, mas lançou muitos jovens e apostou em muito poucos, deu minutos a muito poucos, ou seja, diria que se calhar ainda à data de hoje o que tem mais minutos acaba por ser aqui o Rodrigo Rego, entretanto que também já desapareceu dos jogos do Benfica, entretanto, mas aparece aqui agora Banjaki e o Banjaki eventualmente vai continuar a jogar no Benfica porque José Mourinho disse em antevisão ao jogo com o Alverca que Dedic está no limite físico, anda a jogar condicionado, anda a jogar em sacrifício muitas das vezes e que por isso eventualmente vai ter que fazer aqui uma gestão com pinças do lateral bósnio do Benfica. E nota-se isso, ou seja, o Dedic não consegue ser regular, nota-se perfeitamente que está condicionado de alguma forma. Podia ser apenas um momento de forma, ele diz que não está lesionado, mas que tem alguns desconfortos e então acaba por ser normal. Isto é normal, ou seja, durante uma temporada os jogadores têm altos e baixos e diz que Dedic não está fisicamente a 100% e se calhar nem perto disso. Portanto, acredito que mais uma vez agora no Estádio da Luz, frente ao Alverca, venha a jogar novamente o Banjaki, o Daniel Banjaki, que tem estado muito bem sempre que chegou, portanto não me assusta minimamente, estou completamente tranquilo com o Banjaki no 11. E depois na frente, o Anísio também foi muito elogiado pelo técnico português, já por várias vezes, disse que ele consegue jogar de costas para a baliza, que consegue segurar, consegue finalizar de cabeça, consegue
criar ali uma oportunidade de gol dentro da área, e portanto eu diria que acaba por ser aqui os dois maiores exemplos. Foram os últimos, o Anísio e o Banjaki, foram os últimos exemplos de aposta ou de lançamento de jogadores da formação, mas são aqueles que mais agradaram ao técnico português, pelo menos até ver. Veremos depois com o regresso dos lesionados todos. O Luca Bacchio já começou, o Rio já começou. Veremos como é que isso depois vai ser daqui para a frente a nível de espaço para a miudagem. Mas eu diria que este aqui acaba por ser aqui um ponto positivo, apesar de tudo, ou seja, lançamento de jovens, ainda que eu diria que como ponto menos positivo tem que haver aposta, não é só lançar, porque o Benfica pode dizer que lançou 11, 12, 13 jogadores desta temporada, mas se não houve aposta, pouco valeu. E eu acho que para isto deixar de ser um ponto menos positivo, é passar aqui a apostar de forma concreta. De qualquer das formas, sim senhor, lançou aqui muitos jovens e depois também cabe aos jogadores aproveitar a oportunidade. E por exemplo o Banjaki e o Anísio em pouco tempo fizeram logo as despesas da casa, portanto nada a dizer. Depois está aqui também uma gestão de plantel que eu acho que aqui assim é um ponto negativo para José Mourinho. Acredito que ele queira trabalhar os jogadores dentro de portas para que eles consigam responder àquilo que é o seu gosto, digamos assim, mas em Ivanovic e em Sheldrup estão aqui mais de 30 milhões de euros, portanto o Benfica tem que rentabilizar, e o José Mourinho também falou disso na antevisão. O Sheldrup aproveitou a oportunidade e tem estado a ganhar o lugar, e à partida até vai ser titular mais uma vez agora frente ao Alverca. Tem estado bem, tem jogado bem, tem aproveitado, tem crescido do ponto de vista do compromisso tático, portanto acaba por ser aqui um jogador que é um ponto menos positivo para José Mourinho, porque durante muito tempo não aproveitou o Sheldrup, mas também acaba por ser aqui um ponto positivo para Mourinho, porque conseguiu agora finalmente extrair se calhar o melhor Sheldrup que nós estamos a ver durante um tempo, durante várias semanas no Benfica, desde que ele chegou. Portanto, ele tornou um ponto que eu diria que ele tinha que melhorar num ponto em que ele melhorou. Portanto, isto acaba por ser um mérito para o treinador. Depois o Ivanovic é um mistério, ou seja, desapareceu, fez um grande jogo frente ao Nápoles, foi uma peça-chave desse jogo e entretanto desapareceu e não sabemos mais nada dele, e não serve nem para jogar Liga dos Campeões, nem para jogar contra o Tondela, não se sabe. Desapareceu. Pode estar a ser trabalhado, pode estar aqui a haver algum trabalho de casa. O certo é que José Mourinho também é muito misterioso quanto a este dossiê, e também falou sobre ele nesta antevisão e disse que o jogador continua a trabalhar bem, está comprometido, nada a dizer sobre o comportamento do jogador, mas que ele tem que tomar as melhores decisões para a equipa e que as melhores decisões não têm passado pelo Ivanovic, porque entende que outros perfis são necessários. Portanto, vamos ver como é que esta novela acaba. Eu acho que vai ser um dos jogadores que o Benfica vai vender no verão. Não faz sentido continuar com o Ivanovic se José Mourinho continuar no Benfica. Já se percebeu que não se cosem aqui muito bem, portanto não vale aqui a pena. Depois o Dal diria que é o jogador do Benfica que mais cresceu com José Mourinho. Ele praticamente não ataca. Eu diria que antes era um jogador que defendia razoavelmente bem e que atacava mal, mas que atacava. Neste momento é um jogador que defende bem, não é razoavelmente bem, defende bem, é sólido, é seguro, mas perdeu a parte atacante. Pode ser aqui um projeto por fases, ou seja, não vamos ter um jogador médio nas duas coisas. Vamos ter um jogador muito bom e para isso vamos fazer por fases, ou seja, muito bom a defender e daqui para a frente vamos trabalhar aqui a parte da integração no ataque. Pode ser este o projeto, não sei se é, se não. Eu acredito que pode passar um bocadinho por aí, porque nós lembramos do Dal do ano passado a jogar como médio esquerdo, ou como ala esquerda, ou como interior esquerdo, como quiserem chamar, e o Dal era um jogador que aparecia bem lá na frente, portanto, e neste ano já leva 2 golos e aparece bem a rematar, inclusive fora da área, portanto, ele tem esses atributos. Acredito que estejam a ser trabalhados num processo de, ok, se não te sentes confortável para já, não o faças para não abanar. Pode ser isso, e acredito que este acaba por ser aqui um ponto positivo também do José Mourinho. Ou seja, positivo, lançamento de jovens, começou a apostar neles agora, portanto, eu diria que podia ser negativo porque ele lançava mas não apostava, mas começou a apostar agora no Banjaki e no Anísio, veremos se é para continuar. Mas positivo, lançamento de jovens e crescimento de jogadores como o Sheldrup, crescimento de jogadores como o Barreiro, que tem sido muito importante, o encontro de uma dupla de meio campo forte, o Auschwitz e o Barreiro, e também aqui eu diria que o Dal, que é aqui o supra-sumo dos jogadores que evoluíram com José Mourinho. Eu também diria que o Rios estava num momento crescente quando se lesionou, mas é justo que se faça aqui uma
uma menção ao Rios porque estava a crescer nos últimos jogos. Do ponto de vista da comunicação, acho que já teve no melhor e no pior também. Ou seja, isto é normal. Ou seja, nós na nossa profissão também temos às vezes muito bem e depois a seguir acabamos por facilitar aqui numa outra coisa. Portanto, isto acaba por ser normal, ok? Não vejam este vídeo como alguém que está a dizer mal ou alguém que está a dizer bem. Porque isto, por acaso há aqui um fenómeno engraçado que é quando eu elogio dizem que eu estou sempre... há quem diga que eu estou sempre a elogiar e a permitir tudo a esta direção e a este treinador, e depois quando eu critico também há do outro lado a malta que diz que eu estou sempre a criticar por tudo e por nada. Portanto, isto não é um elogio, não é uma crítica, é apenas uma análise que eu tento ser coerente, tento ter algum critério. Quem me acompanha aqui sabe que eu tento falar muitas das vezes com muito a frio e com coerência. Já me viram também a falar completamente aluado, como por exemplo depois do jogo com o Real Madrid. Acabei por vir para aqui super efusivo e mais emocional do que racional. Mas do ponto de vista da comunicação, eu diria que o José Mourinho tem tido aqui, por exemplo, logo a antevisão no Alverca, ou seja, que quer que o Porto perca. Qual é que é o resultado que prefere? Ele disse, o único resultado que interessa é o nosso, temos que fazer o nosso trabalho, mas se me derem a escolher um resultado para o outro jogo, eu quero me aproximar do primeiro lugar. E isto é uma mensagem clara que o Benfica não pode desistir. Ele diz que ainda sonha com o título, não pode desistir e que tem que ir para cima. Na Liga dos Campeões a mesma coisa, foi sempre aquela mensagem de temos que ver se dá, temos que chegar aos 9 pontos, temos que chegar aos 12 pontos, temos que chegar onde for. E temos que ver, a comunicação para fora foi sempre a questão de ter que chegar lá. E eu acho que isso é muito positivo e é isso que o Benfica se faz. É disso que o Benfica se faz. E também a questão de exigência dos jogadores. Não da forma como ele os criticou 2 ou 3 vezes seguidas, como não podem, se não for assim, não podem estar no Benfica, etc, etc, etc. Mas, por outro lado, finalmente houve alguma exigência. Ou seja, eu não sei se é o melhor método, ok? Não sei se isto até não é uma coisa que para uns é um ponto positivo e para outros é um ponto negativo, ok? Mas, efetivamente, ele pôs uma fasquia. E efetivamente ele pôs um standard que a equipa tem que ter. Ou seja, aquilo que a equipa estava a produzir até aquelas críticas públicas do José Mourinho não era suficiente. E hoje em dia o Benfica está melhor. Não sei se foi por causa disso, se não, se foi por causa dos treinos, se foi confiança que foi subindo, se foi momentos de forma. Mas efetivamente, por vezes, é preciso abanar a navegação e ele conseguiu fazê-lo, parece-me. Contudo, também acho que há aqui momentos negativos. Por exemplo, sempre que perde, nunca se põe em causa, ou seja, ou raramente se põe em causa, diz sempre que os jogadores não interpretaram, os jogadores não conseguiram isto, ou seja, dá aquela ideia que se distancia da derrota, sendo ele o principal responsável, é o treinador, é o líder do grupo, tem que assumir. E muitas das vezes, nós, enquanto adeptos, também vimos que a equipa não teve um comportamento ideal em jogo. Depois é discutível se é uma questão de atitude. Há quem ache que é atitude, que os jogadores não quiseram correr ou não quiseram ganhar. Há quem ache que é uma questão tática, que os jogadores não estavam preparados para encarar aquelas dificuldades e então pareciam que estavam perdidos. Portanto, depois cada um fará a sua leitura. Mas deu sempre a ideia que José Mourinho, no momento da derrota, acabou por criar aqui algum distanciamento. Ou seja, quando ganha, puxa a brasa à sua sardinha, diz que espere bem que não esteja ninguém a tirar-se das varandas, os comentadores e os jornalistas que falam sempre mal do meu trabalho. Quando ganha, enche aqui o peito. Quando perde, passa as culpas para o lado dos jogadores que estiveram em campo. Portanto, isto eu diria que é um ponto negativo, a meu ver, é apenas a minha opinião, e também peço a vossa consideração aí nos comentários. Escrevam aí aquilo que vocês acham sobre a comunicação e o lado tático e o lado de gestão de plantel de José Mourinho. Portanto, que eu quero saber a vossa opinião. Portanto, isso eu diria que é um ponto negativo. Também acho que há outro ponto negativo na comunicação de José Mourinho, que é quando vem com aquelas desculpas de que o Benfica perdeu com o Qarabag, ou seja, se o Benfica não for apurado é porque perdeu um jogo que não devia perder. E eu acho que isso acaba por ser aqui uma coisa vazia, porque efetivamente o Benfica perdeu com o Qarabag e efetivamente o Benfica nunca pode perder com o Qarabag, especialmente em casa. Facto, indiscutível, sem dúvida. Mas depois José Mourinho também perdeu vários jogos depois disso, ok? Foi, por exemplo, para Londres, ficou claramente a ideia que o Benfica podia sacar algo mais do que uma derrota e foi só com um autocarro. Em Newcastle, não, tranquilo, o Benfica foi muito inferior ao Newcastle. No Leverkusen, foi azar, o Benfica jogou muito, acabou por perder. Em Turim, diria que a equipa teve altos e baixos ao longo do jogo. Ou seja, se o Benfica fosse eliminado, não era só por causa do Qarabag. Há um percurso
inteiro ou quase inteiro, menos um jogo, com José Mourinho, e o Benfica não somou pontos suficientes. Portanto, também não se pode descartar de culpas assim. E muito menos aquelas declarações que ele também teve há uns tempos, que é se é para perder, que seja assim. Ou seja, quando foi a derrota, a eliminação na taça com o Porto, se é para perder, que seja assim. Não, pá, não. Porque isso já veio do presidente, isso já veio no capitão de equipa, no António Silva, também no jogo, algures agora também, contra o Porto, salvo erro. E depois José Mourinho disse isso no jogo com os Juventus, salvo erro. Foi algo assim. Não, isto é um discurso que está interno, está enraizado no clube, e isso é para perder que fosse assim, não. Ou seja, o Benfica tem que ser sempre para ganhar. Eu prefiro que o Benfica ganhe e jogue mal do que perca a jogar bem. Atenção. E eu acho que não. Eu percebo a ideia da declaração, mas acho que é um discurso que não gosto tanto de ouvir. Portanto, muito bem a puxar as rédeas para cima, a exigir dos jogadores, a exigir dos adeptos, a exigir da direção sempre, muito bem a mostrar ambição, mas depois também menos bem aqui nestas declarações do se é para perder que seja assim, ou de a culpa é do outro. Portanto, lá está. Faço aqui o meu balanço. Comunicação, gestão do plantel, jogadores que evoluíram, jogadores que não, táticas que correram bem, táticas que correram mal. E digam-me vocês então, que balanço é que fazem destes meses? Ele chegou ali mais ou menos, vamos contar com outubro, novembro, dezembro, janeiro. 4 meses de José Mourinho, 4 meses e meio, que ele chegou ali em meio de setembro. Portanto, 4 meses e meio de Mourinho, o que é que vocês me dizem? Positivo e negativo do treinador português ao serviço do Benfica. Subscreve o canal, comenta a tua opinião, que eu quero saber a vossa opinião, partilhem com os vossos amigos, metam like, ativem o sininho, essas coisas todas de youtuber que eu não percebo nada disto. Vá, um abraço, até amanhã. Rescaldo do jogo.